Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, sejam bem-vindos ao Bate-Papo das 6. Meu nome é Patrick Pertel Capato, eu sou cardiologista. Como você sabe, toda quarta-feira nós temos aqui aquele bate-papo sobre medicina e saúde. Você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 996224547. E lembrando que nós estamos também transmitindo simultaneamente pelo YouTube e pela Rádio Sim 106.1. E no programa de hoje, o assunto abordado vai ser dores torácicas de origem cardíaca. E para falar sobre isso, sobre esse tema tão importante, eu tenho ao meu lado dois cardiologistas, grandes cardiologistas da nossa cidade, Dr. Everaldo Geraldelli, muito obrigado pela participação. Boa noite, eu que agradeço o convite. E tenho também o Dr. Alberto Nogueira, cardiologista, especialista em arritmias. Muito obrigado, Dr. Alberto. Obrigado, Patrick. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente discutir um pouco mais sobre essas doenças cardiológicas aí. Isso aí, muito bom. E começando a nossa discussão, os nossos temas, eu começo perguntando para o Dr. Everaldo, basicamente para a gente falar um pouquinho sobre a definição do nosso tema de hoje, do nosso tema de discussão hoje. Quais seriam, Dr. Everaldo, as características da dor torácica de origem cardíaca? Sim. A gente sabe que existem várias causas de dor torácica, né? Dentre as quais podem ter dores mais benignas, que um simples analgésico às vezes resolve, ou condições mais graves, que tem que ter um diagnóstico adequado, em tempo hábil, para poder fazer um atendimento adequado ao paciente. A dor de origem cardíaca entra na classificação de uma dor que representa uma condição grave e que precisa ser imediatamente diagnosticada. Ela caracteriza basicamente uma dor que acomete a região retroesternal, né, que é essa região do meio do peito, ou a região precordial, que fica do lado esquerdo né, do peito, e que tem a característica de ser uma dor em aperto, uma dor em queimação, uma dor que causa uma pressão no peito do paciente e que geralmente irradia, ora para o braço, pode irradiar para a região cervical ou até mesmo para as costas. E pode estar acompanhada também de sintomas autonômicos, desde vômitos, paciente suar frio, né? E é uma dor que geralmente está associada a algum esforço físico e que quando o paciente entra no estado de repouso, né, essa dor melhora. Não melhora assim de forma fugaz, geralmente é uma dor que demora em torno de 10 minutos para melhorar, né? Então é uma dor que chama muita atenção e que o paciente deve procurar emergência de imediato. Muito bom, é muito importante essa caracterização, essas características da dor no peito que fazem com que a gente ligue o sinal de alerta. Qualquer sintoma que tenha essa característica, que tenha essa definição que o Dr. Everaldo falou. E, Dr. Alberto, uma coisa que sempre os pacientes perguntam existe diferença qual a diferença, na verdade, entre angina e infarto, propriamente dito? Então, em relação à característica da dor torácica de ambas, né, elas se parecem basicamente, embora a dor relacionada ao infarto seja um pouco maior, um pouco mais densa, mais constante do que a da angina. A angina, ela é chamada de angina porque, na maioria das vezes, ela tem uma sensação de aperto. E a angina, ela quer dizer um aperto no pescoço, né?
Então, quando se tem um quadro anginoso, com essas características que o Dr. Everaldo descreveu, geralmente irradiado para o pescoço ou para a mandíbula, a gente tem uma sensação de aperto na região do pescoço, e é por isso que é denominado angina. E ela tem como característica estar relacionada a algum tipo de esforço, algum estresse, e quando você para o esforço ou o estresse diminui, geralmente aquele sintoma da angina vai desaparecendo gradativamente. Enquanto que no infarto a dor pode aparecer ao esforço, mas nem sempre tem relação com o esforço. Às vezes a pessoa acorda no meio da manhã com o desconforto, né, com desconforto torácico, e vai aumentando gradativamente, vai tendo todos esses sintomas que o Dr. Everaldo falou, e pode durar um pouco mais do que a angina. E a angina, na verdade, ela quer dizer que tem uma artéria coronária que está com algum entupimento temporário, e que esse entupimento se resolve espontaneamente, ou pode ser alguma placa aterosclerótica que está diminuindo o fluxo de sangue para determinado local do coração, e quando a gente esforça muito, o coração sente, a angina aparece, e quando a gente entra em repouso, o músculo diminui a necessidade por grande quantidade de sangue e a dor diminui. Enquanto que no infarto não. Geralmente essa artéria está ocluída de forma total, não há uma diminuição, não há uma perfusão de sangue para o coração, e isso faz com que os sintomas sejam um pouco mais prolongados e um pouco mais intensos do que numa angina que a gente está acostumado a ver. Muito bom. E uma coisa que a gente acaba sempre falando muito no consultório, falando muito, que um infarto ou angina são consequências de alterações, problemas de saúde, alguns problemas dos quais crônicos, que refletem os maus hábitos das pessoas, e outros que são reflexo de algumas comorbidades que essas pessoas têm. Uhum. E, doutor Everaldo, então, baseado nisso, quais seriam os principais fatores de risco ou os pacientes que teriam a maior chance de ter essa dor torácica que a gente pode falar, no caso, sendo uma angina ou um infarto? Sim, os fatores de risco, ele está fortemente associado a essa dor que a gente caracterizou como típica, né, ao paciente ter mais chance de ser uma coronariopatia, igual o Alberto colocou, tá? Então, são medidas cruciais, tá, que o paciente procure tirar esses fatores de risco da vida dele, né? Então, existem fatores irreversíveis e existem fatores reversíveis, né? Como, por exemplo, paciente hipertenso tem mais chance, de acordo com a caracterização da dor, de ser uma dor de origem cardíaca, pacientes diabéticos, pacientes tabagistas, né? Paciente acima de 60 anos, né? Existem pacientes também sedentários, também, isso é um fator que é um fator também que pode corroborar para a gente poder estar orientando o paciente, tá, a ter mudança do estilo de vida, para poder estar diminuindo a chance de desenvolver ao longo dos anos a doença coronária, por exemplo. Muito bom. São os famosos fatores de risco que a gente fala, né? Que são os pacientes que tenham qualquer doença crônica ou hábitos de vida que elevem o risco de haver uma doença coronariana, que se baseia na aterosclerose, se baseia na obstrução progressiva ou aguda das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Doutor Alberto, a gente sabe que nem sempre dor no peito é do coração. Existem várias opções, várias possibilidades, vários diagnósticos diferenciais que a gente fala da dor no peito, que a gente fala de dor não cardíaca.
Dentre eles, a gente até listou aqui várias possibilidades, várias outras opções. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre cada uma dessas opções. A dor no peito pode ser de origem pulmonar. A culpa da dor pode ser do pulmão. Como que essa dor seria de origem pulmonar? A dor torácica pulmonar, ela tem características que a gente chama de pleuríticas, né, na maior parte das vezes. Pleuríticas porque, de forma geral, a pleura é o que tem a inervação sensitiva de dor no coração. E a pleura são duas, né, a parietal e visceral, e elas são uma membrana que envolvem todo o pulmão. E determinadas situações que atingem o pulmão e que causam uma irritação das pleuras podem causar a dor que é do tipo pleurítica. O que é uma dor pleurítica? É uma dor que aumenta quando a gente respira, né? Se a gente faz um processo de respiração, tanto a inspiração como a expiração, você distende a pleura e isso vai trazer dor. Então, é bastante típico o paciente que tem uma inflamação pleurítica vai respirando, à medida que ele respira, a dor vai aumentando e ele passa a respirar com menos intensidade, né? Isso pode deixar a respiração até um pouco mais rápida do que o habitual. E essa dor pleurítica, ela pode acontecer tanto em problemas infecciosos, né? Quadros de pneumonia, quadros até às vezes até de tuberculose, né? E pode acontecer também, diante do que a gente está vendo aqui sobre dor torácica, um quadro muito grave é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar é caracterizada por um coágulo que é formado geralmente nos membros inferiores, nas veias, né, dos membros inferiores, e ele vai seguindo pelas veias até chegar na artéria pulmonar e ele acaba entupindo algum dos ramos da artéria pulmonar. Isso faz com que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo em determinada parte do pulmão, há o sofrimento da pleura e, em consequência, a gente tem uma dor, e essa dor geralmente é do tipo pleurítica que eu acabei de explicar. Mas, para fazer o diagnóstico de embolia pulmonar, a gente não espera só a dor, que deve estar presente em torno de mais ou menos 60%, mas na maioria das vezes o sintoma predominante é a dispneia, a falta de ar. Então, um paciente que tem embolia pulmonar, ele tem a dor pleurítica de início súbito, mas tem também a falta de ar de início súbito. E a falta de ar, geralmente, ela é mais frequente do que a dor torácica. E é um caso que precisa de uma avaliação no pronto-socorro de forma rápida, porque a embolia pulmonar é uma das maiores causas de morte súbita que a gente tem, né? Então, realmente é o tipo que a gente precisa correr pronto-socorro para poder fazer o diagnóstico. Então, uma falta de ar de início súbito, associada a uma dor de um peito também de início súbito, isso também pode trazer o diagnóstico de embolia pulmonar e a gente precisa diagnosticar com mais rapidez possível, né? Muito bom. E, doutor Everaldo, a gente sabe que o trato gastrointestinal, ou seja, estômago, o esôfago, que é o canal que leva a alimentos, líquidos, enfim, da nossa boca até o estômago, todo esse sistema também pode doer, e essa dor, muitas vezes aqui na região que a gente fala do pé da barriga, mas também pode ser no peito, porque é o trajeto do esôfago. Quais que seriam os sintomas, os sinais que indicariam para nós que essa dor que o nosso paciente poderia ter não seria necessariamente do coração, e sim do trato gastrointestinal? É a dor de origem do sistema gastrointestinal, geralmente, pode ser uma dor retroesternal também, tá? Mas a principal característica é que geralmente a dor, igual você falou, você às vezes pode palpar a região do estômago e realmente o paciente referir dor, tá? Pode também acontecer após a alimentação, o paciente alimenta e é seguido desse desconforto. E outra característica importante é que o paciente faz uso de antiácidos, né, e essa dor melhora, tá?
Então, uma das principais causas está ligada à gastrite, né? Pode também ter a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma outra causa, né? Mas deixando bem claro, né? Geralmente é uma dor que dá para ser investigada a nível ambulatorial. Na dúvida de ser uma dor, né, de origem gástrica ou não, o mais importante é que o paciente procure ajuda médica para poder fazer o diagnóstico adequado. Isso é muito importante. A gente está aqui falando de... Desculpa te interromper. Não, é só para acrescentar, lembrando que às vezes, né, tem dor torácica de característica não cardíaca, né, ou seja, são os famosos equivalentes anginosos, que não tem nada a ver com aquela clínica que a gente falou no início de dor típica, e às vezes é de origem cardíaca. Então, por isso que às vezes, mesmo que a gente está caracterizando aqui o que não é, que é cardíaco, o que não é importante a avaliação do médico para saber fazer essa caracterização e fazer o tratamento adequado. Muito bom. E reforçando o que o Everaldo falou, nós estamos aqui falando de inúmeras causas, várias possibilidades de dor torácica, que não necessariamente é do coração, pode ser basicamente do estômago, do pulmão, enfim. Mas é sempre bom salientar, na dúvida, qualquer dor no peito, procurar o pronto-socorro, porque isso pode ser alguma coisa simples, como uma gastrite, mas pode ser alguma coisa muito grave, como um infarto, e só a avaliação médica vai poder diferenciar essas duas ou mais possibilidades. Mas continuando a falar, existe um outro tipo de dor que a gente até é bem frequente a gente pegar no consultório, que eu estava conversando antes aqui, que é a chamada dor musculoesquelética, que é uma dor que às vezes assusta, muitas pessoas ficam preocupadas e assustadas, uma dor que muitas vezes é prolongada e não necessariamente, na verdade não é cardíaca, e acho que de todas seria uma das mais simples, entre aspas. Doutor Alberto, você fala um pouquinho para nós? Sim, a musculoesquelética é uma dor que tem uma característica parecida com dor muscular ou dor articular em de outras partes do corpo. Elas geralmente pioram quando a gente palpa, né? Então, observa onde é que é o local da dor e faz uma palpação local, né? E a gente vê que a palpação, a dor piora. Uma outra coisa tem relação com a movimentação, né? Se a gente movimenta o tórax, seja respirando, seja mudando a nossa posição, em pé, vai sentar, ou então está deitado, levanta, e há uma piora dessa dor, de forma geral, isso aí pode estar direcionando a uma dor de origem musculoesquelética, tá certo? E essa dor é uma dor que aparece e ela fica durante algum tempo. Diferente dos tipos de dor que a gente viu aqui, que são dores que iniciam e ficam alguns minutos, né, no máximo alguma hora, a dor musculoesquelética não, ela fica vários dias, né? E eu sempre costumo conversar com as pessoas dizendo o seguinte: olha, a dor do coração é uma dor que ela não dá trégua, ela logo aparece e logo resolve, né? Ela não fica doendo durante dias, né? Agora, a dor musculoesquelética não, ela dói durante dias, toma remédio, melhora e ela vai continuando, tá certo? E a principal característica é justamente essa: você consegue mexer na quantidade da dor, seja diminuindo ou aumentando, com movimentação do tórax, dos membros, né? Com mudança de postura e também com a palpação. Isso é uma característica mais específica, né, desse tipo de situação. Muito bom, aquela história, né? O coração não dói quando a gente aperta ele. O coração, a dor que a gente costuma falar não é reprodutível quando a gente palpa o tórax, e isso muito mais provavelmente é algo muscular. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso bate-papo das 6. Hoje o tema é dor torácica de origem cardíaca. Continuando a nossa conversa do primeiro bloco, faltou a gente falar de uma última causa de dor torácica, essa também uma causa potencialmente grave que deve ser o mais rapidamente possível diagnosticada e tratada, que é a chamada dissecção de aorta. É um nome meio diferente, mas que tem sua relação direta com os fatores de risco que nós falamos previamente sobre os fatores de risco de infarto, de aterosclerose e de pressão alta. Dr. Everaldo, fala um pouquinho para nós sobre o que é a dissecção de aorta e como que a gente pensa nessa possibilidade. Sim. A aorta é a maior artéria que a gente tem no nosso organismo e ela se origina ali na saída do ventrículo esquerdo, né? E os pacientes, principalmente pacientes que têm esses fatores de risco que a gente comentou, principalmente a hipertensão arterial, são os pacientes que têm maior risco de sofrer dessa dissecção da aorta. O que seria? No caso da hipertensão arterial, a pressão se eleva a níveis muito altos e ocorre um rasgo realmente, né, da aorta, né, por aumento dessa pressão. É uma condição que o paciente vai caracterizar essa dor como? É uma dor assim excruciante, é uma dor de forte intensidade, o paciente realmente sente o peito rasgando, tá? E é uma condição que ele tem que procurar o pronto-socorro imediatamente, entendeu? Tem que ter esse diagnóstico em horas ou até minutos, né? Para poder ser feito uma intervenção cirúrgica de urgência. Associada a essa dissecção, ela se torna ainda mais grave quando ocorre acometimento da válvula aórtica, que aí sim vai ter que ser feita uma intervenção cirúrgica, né, para poder trocar essa parte da aorta que dissecou e mais a válvula aórtica. Então é muito importante que os pacientes hipertensos, né, estejam bem controlados, né, mantendo em dia suas visitas ao especialista para poder ter o controle desse fator de risco tão grave que é a hipertensão, para que a chance dessa dissecção aorta, que é um risco iminente de morte, possa ser evitado. Muito bom. Aqui mais uma vez a gente fala sobre o diagnóstico, tratamento e controle adequado dos fatores de risco, que esses fatores de risco valem para todos os fatores, todas as doenças cardiovasculares. Pressão alta, colesterol, diabetes, tabagismo, isso tudo influencia no infarto, influencia na possibilidade de AVC, na possibilidade de dissecção de aorta, que é muito relacionada, como o Everaldo falou, à pressão alta. E, mais uma vez, acho que é muito importante, um dos principais motivos da gente falar sobre esse tema é reforçar as informações para as pessoas de casa, para os pacientes, sobre o que deve fazê-los procurar o pronto-socorro. O que deve motivar uma ida ao pronto-socorro, mesmo na situação atual de pandemia, muita gente está com medo do coronavírus, enfim, mas as doenças cardiovasculares, infelizmente, elas não deixaram de acontecer com a pandemia. O infarto, inclusive. A gente já viu que o inverno aumenta muito a incidência de infarto, de doença coronariana em geral, seja infarto, seja angina. Então, acho que é importante mais uma vez a gente reforçar, doutor Alberto, o que a gente tem que sempre reforçar para os nossos pacientes, o que precisa fazer, ligar o sinal de alerta e procurar o pronto-socorro. Sim. As dores de origem cardíaca, né, geralmente elas são as que mais exigem rapidez na detecção, no diagnóstico, né, porque são as que podem causar problemas sérios em curto espaço de tempo. Então, quando a gente, por exemplo, está num pronto-socorro, está avaliando um paciente com dor torácica, a gente vai procurar primeiro alterações
cardíacas. É óbvio que alterações pulmonares, como a embolia pulmonar, também precisam ser avaliadas, né? Mas as de origem cardíaca, e dentre elas, angina e infarto, constituem mais ou menos 20%, né, dos casos de dor torácica atendidos no pronto-socorro, que precisam ser avaliados com rapidez, para que o tratamento seja também feito com rapidez e o paciente evolua mais tranquilo. Em relação à característica da dor, foi toda essa que o Dr. Everaldo já falou, que é uma dor em aperto, é uma dor, ou às vezes em queimação, ela pode acontecer no meio do peito, ela pode acontecer um pouco mais para a esquerda, que a gente chama de precórdio, ou até mesmo na região epigástrica, na boca do estômago. E, de forma geral, ela irradia, ela vai para os braços, né? Ela irradia para o pescoço, para a mandíbula. Tem casos até que a gente vê que o paciente vai no dentista por causa de uma dor de dente e, na verdade, era um problema cardíaco, né? Então, faz parte disso, dessa irradiação causada pela dor da doença coronariana, da angina, o infarto, e geralmente associado a essa dor pode ter um pouco de cansaço, pode ter uma sudorese fria, palidez e até mesmo enjoos, né? Náuseas e vômitos. Então, se a pessoa tem a característica de dor, ela deve ir ao pronto-socorro para poder fazer essa avaliação e não deve ficar esperando tomar remédio em casa para ver se passa, porque se for uma dor de origem cardíaca ou até mesmo uma embolia pulmonar, que são as causas mais urgentes, o tempo é precioso para o diagnóstico e tratamento, tá certo? Eu acho que, sabendo dessas características aí que a gente falou, tem uma possibilidade grande da pessoa, então, entender que precisa ir no pronto-socorro rápido. Mas, não falando especificamente disso, a gente pode falar de forma genérica e dizer que um paciente que tem um desconforto, que começou e que não estava acostumado a ter antes, né? Ou seja, não tinha isso há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás, né? Não tem isso de forma recorrente, é um desconforto no peito que está causando um mal-estar importante, ela tem que procurar um pronto-socorro para fazer o diagnóstico, né? Aquilo ali não pode ser notado como se fosse alguma coisa que vai passar. Sentir um desconforto importante, está incomodando, né? No peito, no meio, do lado, e que é uma coisa diferente, que nunca havia tido antes, né? Então a gente precisa abrir o olho e, olha, vamos procurar auxílio médico para entender, porque se for problema de coração, o atendimento rápido é o ideal, é o que vai salvar vidas, né? Então a gente não pode achar, não, acho que é um mal-estar porque eu comi uma coisa que não caiu bem, ou então isso aí eu dormi de mau jeito, não. Né? Principalmente se você acordar de manhãzinho com uma dor no peito, a sugestão é que vá ao pronto-socorro, para a gente poder fazer uma avaliação precoce e adequada do qual motivo, né? Isso é muito importante porque qualquer dor no peito, principalmente, como o Alberto bem falou, algo que nós não estamos acostumados, que o paciente não esteja acostumado a sentir, qualquer coisa que pareça diferente precisa ser avaliada e avaliada no pronto-socorro. Principalmente para quem tem os famosos fatores de risco, pressão alta, quem toma remédio de pressão, diabetes, colesterol, tabagismo. Esses pacientes são os que têm um risco ainda maior, que a gente tem uma escala, uma graduação de risco de acordo com a característica da dor e os fatores de risco. E esses fatores de risco se incluem na maior probabilidade dessa dor ser de fato de origem cardíaca. E é muito importante, ainda mais, como o Alberto bem falou, os pacientes muitas vezes esperam essa dor melhorar. Acham que vai melhorar e acham que, não, é só uma dorzinha que não tem importância, a gente está no meio da pandemia, não quero ir no pronto-socorro porque eu estou com medo do coronavírus. Lógico, tem que ter medo, tem que tomar cuidado, mas, como eu falei novamente, os infartos continuam acontecendo e a gente tem pegado muitos pacientes que chegam numa fase tardia, já estão com dor há 1 semana, 2 semanas,
e a gente questiona por que só vieram agora, porque estavam com medo do coronavírus. Tem que ter medo, novamente. Agora, o infarto também a gente precisa, como o Alberto falou, o tempo é muito importante, porque quanto mais cedo for desobstruído o vaso, melhor vai ser o prognóstico, menores vão ser as chances de sequela desse paciente. Então, é bem importante isso também, que a gente até já discutiu em programas anteriores aqui, sobre a importância de não, lógico, cuidados com coronavírus, evitar idas ao pronto-socorro que talvez não fossem necessárias, mas o infarto, a dor torácica no geral, é algo extremamente necessário que se vá ao pronto-socorro. Então, falando novamente, puxando mais essa parte de pronto-socorro, doutor Everaldo, quando a gente pega um paciente no pronto-socorro com dor no peito, além das características da dor propriamente ditas, que a gente vai ver conversando com o paciente, conversando com os familiares, o que mais que se observa examinando o paciente, o que a gente pede de exames iniciais que vão nos ajudar a fazer essa diferenciação das causas da dor? Tá. Falando do paciente a nível da emergência, né, é primordial que a gente colha uma história clínica completa, faça um exame físico adequado e juntamente pedir os exames complementares adequados à clínica do paciente. Geralmente, com uma história clínica e o exame físico, a gente direciona o diagnóstico em 80% das vezes. Então é muito importante esse exame físico, objetivando fazer o quê? Acho que é primordial a medida da pressão arterial. A pressão arterial, se por acaso ocorrer diferença de pressão entre um membro e outro, a gente cai naquele diagnóstico da síndrome aórtica aguda, que é a dissecção de aorta. Então, parece ser tão simples, mas uma simples medição da pressão, e a gente vendo essa diferença de pressão, a gente já dá esse diagnóstico. E mais ainda, se a gente, ao escutar esse paciente e junto com o diferencial de pressão, tiver um sopro, aumenta ainda mais a chance de se tratar de uma dissecção e é um diagnóstico tão rápido e que você pode salvar a vida desse paciente. E fora a pressão, avaliar, fazer uma boa ausculta cardíaca, né, para detectar algum sopro, monitorando esse paciente, a gente vai ver a frequência cardíaca, frequência respiratória, sinais de insuficiência cardíaca também, como congestão, por exemplo, ao escutar o paciente, ver se ele não está congesto, se ele não está com sintomas de baixo débito. O que é isso? É quando a gente avalia o paciente, avalia as extremidades, né, os dedos, né, e aí ele está mal perfundido, não está chegando irrigação sanguínea adequada. Isso é muito importante, porque a primeira etapa dessa avaliação é a gente avaliar causas graves. Entendeu? O objetivo do médico no pronto-socorro é avaliar se essa condição tem risco iminente de vida ou se é um paciente que a gente vai poder deixar ali em monitorização e fazer tranquilamente os exames complementares para chegar a esse diagnóstico. Então, num primeiro momento, a gente afastando que esse paciente está numa condição grave, ou seja, afastando que ele não está instável e com alguma condição de risco iminente de vida, a gente vai começar a fazer os exames no pronto-socorro. Vamos deixar esse paciente monitorado, vamos lançar a mão de fazer um eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos que esse paciente estiver na emergência. Vamos seriar esse eletro, pelo menos a cada 3 horas, ou até menos, se esse paciente recorrer dor. A gente vai fazer também, dosar os marcadores de necrose miocárdica, que é quando o paciente está com alguma obstrução coronária e levando a um infarto. Esse músculo cardíaco vai começar a sofrer, ter uma injúria, e as enzimas vão começar a aparecer no sangue. As enzimas que são cardíacas, né, que estão presentes no músculo cardíaco, vão aparecer no sangue. E com isso a gente vai conseguir fazer o diagnóstico de infarto. Com um eletro normal,
mas a alteração enzimática no sangue vai nos dar esse diagnóstico. Mas também a gente tem que ficar bastante ligado, que é o seguinte: o paciente às vezes tem eletro normal, né? E tem enzimas cardíacas normais, né? Ou melhor, marcador de necrose miocárdica normais, e às vezes o paciente não está tendo um infarto, mas está tendo um quadro de angina instável. E então é um protocolo no pronto-socorro de dor torácica é muito importante para a gente realmente caracterizar bem esses pacientes. Então, assim, paciente chegou com dor torácica, não tem como você, para descartar uma dor de etiologia cardíaca, você não deixa pelo menos esse paciente 9 horas de observação na emergência. Nesse período você vai estar seriando o eletro, vai estar seriando essas enzimas e podendo fechar o diagnóstico. Se o paciente está com quadro de infarto ou com quadro de angina, ou até elucidando outros diagnósticos diferenciais. Muito bom. E é sempre importante, como o Everaldo falou, o principal, que é o primordial, que são os princípios da medicina, né, que é a anamnese e o exame físico desses pacientes, porque, como ele bem falou, um quadro de angina, ou mesmo de infarto, mas principalmente uma angina instável, que é um quadro de risco que demanda internação para investigação, o eletrocardiograma, que é o exame que a gente acaba fazendo muito mais frequentemente, de imediato no pronto-socorro, pode estar normal, absolutamente normal, em mais da metade dos casos. Então, assim, é muito importante, muitas vezes os exames do paciente estão normais, o eletrocardiograma está normal, sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, tudo absolutamente normal, mas esse paciente, a gente sabe que ele precisa ficar internado no UTI monitorizado. Por quê? Basicamente pelo histórico que ele está contando para a gente, pelos fatores de risco que ele tem, pelos remédios que ele toma. Então, muitas vezes, a gente só conversando com o paciente antes de ver qualquer coisa, perguntando o que ele tem de problema de saúde, como que é a dor dele, o que desencadeou a dor, já é suficiente para a gente definir, não, esse paciente precisa ficar internado, a gente precisa cuidar melhor desse paciente, investigar com mais afinco o que está acontecendo. E, nesse caso, puxando por esse lado, doutor Alberto, nem sempre os pacientes que têm angina, infarto, claro, todo paciente que infarta precisa ficar internado, monitorizado, para a gente investigar o que causou esse infarto. Agora, nem todos os pacientes que têm angina, essa angina muitas vezes pode começar de uma hora para outra, mas nem sempre ela começa de uma hora para outra. Muitas vezes é um paciente que já vem sentindo o que a gente chama de angina estável, um quadro de meses, muitas vezes até anos, e que vem progressivamente piorando. Como que a gente vai definir isso e quando que a gente vai definir sobre o que fazer, o que intervir nesse paciente? Em vigência de uma dor torácica no pronto-socorro, a angina vai ser diagnosticada, principalmente a estável, realmente com a história, né? A história do paciente. O que ele conta para a gente da quantidade de tempo que ele já tem esse sintoma, já vai, né, abrir um leque para a gente fazer o diagnóstico de angina instável e, portanto, fazer a hipótese diagnóstica e então pedir os exames específicos. A gente vai passar para o eletrocardiograma, que pode ou não estar alterado, né? Se o paciente tiver dor, a chance do eletrocardiograma estar alterado é um pouco maior, mas a gente sabe que não é sempre assim. A gente pode ter sinais, sintomas de angina ou de infarto, mas o eletrocardiograma pode estar normal e a gente não deve confiar só no primeiro eletro, né? Como o Everaldo falou, tem que fazer eletros em algum tempo mais na frente, repetir o eletro para a gente saber se realmente está normal ou se tem alguma alteração importante. A angina estável, ela vai ser avaliada através de exames complementares que simulam um estresse, simulam um esforço do coração, como por exemplo o teste de esteira, né? É um exame que a gente coloca o paciente para andar uma esteira, aumentando gradativamente a velocidade. A gente vai observando o eletrocardiograma ao longo desses estágios, né? Ao longo desses aumentos de velocidade, vai observando pressão arterial, frequência cardíaca e principalmente sintoma, né?
e a gente vai vendo se durante o estresse, ou seja, se quando o coração precisa mais de sangue, ele vai mostrar para a gente que tem alguma coisa errada, né? Seja através de alteração eletrocardiográfica ou de sintomas, e a gente faz o diagnóstico então de doença coronariana como causa dessa angina estável. Outros exames podem ser usados, né, como também a cintilografia, uma ressonância magnética para avaliar a isquemia propriamente dita, o ecocardiograma com estresse farmacológico, né? São exames que vão estressar o coração para mostrar se a quantidade de sangue suficiente durante o estresse é suficiente durante o estresse, ou então se está tendo algum problema de irrigação, o que sugere uma doença coronariana, um entupimento numa das artérias do coração. Isso a gente pode acessar de forma indireta, que são os exames que a gente chama de funcionais, né? Mas a gente pode acessar de forma direta as artérias do coração através de uma angiotomografia de coronárias, que é um exame realizado já que até aqui em Linhares, a gente já tem algum tempo, né? E pode ser o exame utilizado inclusive como um auxílio num pronto-socorro, em que a gente tem uma dor torácica de difícil definição e que a gente precisa definir para ver se vai mandar o paciente de alta ou não, né? Ela vai avaliar se realmente há alguma obstrução nas artérias coronárias de forma bem prática, né? E com pouca chance de complicações para o paciente. Em último caso, a gente pode fazer até a cinecoronariografia, que é o famoso cateterismo, em que a gente vai colocar um catéter através geralmente da artéria radial no braço, né, que vai até a origem da artéria coronária, vai ser jogado ali um contraste e ele vai desenhar toda a árvore coronária para a gente saber se há algum entupimento, se há alguma que pode ser a causa dessa angina instável. De forma geral, é assim que a gente faz a investigação. Muito bom. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta no nosso terceiro bloco do Bate-Papo das 6. O tema hoje é dor torácica. E agora eu queria perguntar para o Dr. Everaldo, nós estamos até agora falando de dor torácica, tipos de dor, característica de dor, mas nem sempre, especificamente falando do infarto e da angina, nem sempre o infarto dói o peito. A gente tem alguns casos atípicos, porém não tão infrequentes, de que existe infarto sem necessariamente haver dor no peito, o que a gente chama de equivalentes anginosos, o nome técnico disso, que é basicamente um paciente que infarta sem sentir dor, ou às vezes o que a gente chama de infarto silencioso. Quais seriam os sintomas, Everaldo, do que a gente chama desses equivalentes anginosos? Então, os equivalentes anginosos, eles são aqueles sintomas que não dor torácica e que pode se estar tratando de um sintoma típico de algum acometimento cardíaco, né? Então, assim, esses equivalentes anginosos, eles se estabelecem em alguns grupos de pessoas, como, por exemplo, pacientes mulheres, idosos, geralmente acima de 60 anos, pacientes diabéticos, tem alguns pacientes também revascularizados, né, que também já sabidamente cardiopatas, mas porque tiveram a inervação alterada devido à cirurgia, pode apresentar outros sintomas que não a dor torácica. E também até pacientes que fazem uso de alguma medicação para alguma cardiopatia, como por exemplo os beta-bloqueadores, às vezes o paciente não tem dor no peito e pode ter um sintoma que equivale a ter algum problema cardíaco. Então, esses sintomas são o quê? O paciente pode sentir falta de ar, né? Pode ter uma sudorese fria, né?
O paciente pode ter náuseas, né, que é aquele enjoo, ou pode ter até vômitos. Tonteira também é frequente, né? Então, mas como saber se esses sintomas estão me levando a ter um problema cardíaco? Geralmente são pacientes de alto risco. A gente tem que valorizar mais essa clínica, né? Pacientes que têm vários fatores de risco, igual a gente conversou antes, né? Então, esse grupo de pacientes que eu falei e mais pacientes com vários fatores de risco é o que chama a nossa atenção para valorizar esses sintomas que não são dor torácica, mas são característicos de serem anginosos. Muito bom. E chegou uma pergunta de um telespectador nosso aqui, que eu vou fazer para o Dr. Alberto, que é o nosso especialista nessa área. A pergunta foi sobre se existe a chamada síncope cardíaca. Aí eu queria que o Dr. Alberto explicasse para nós sobre a síncope cardíaca. Sim, a síncope é um desmaio, né? É o termo médico para desmaio. E geralmente ela está relacionada a uma diminuição temporária de fluxo sanguíneo para o cérebro, por algum motivo. E o cérebro, então, como mecanismo de defesa, ele desliga. E é por isso que a gente desmaia e a gente fala, então, que o paciente teve uma síncope. E a maior parte dos desmaios, né, ela é causada por alterações cardiovasculares, em torno de 60%, quase 70% dos casos. Dentre dessas causas cardiovasculares, a gente tem a síncope cardíaca, que é justamente a que o coração causa o desmaio. Ou seja, ele pode ter uma arritmia em que há uma diminuição do batimento do coração, e essa diminuição do batimento do coração, que a gente chama de bradicardia, diminui o fluxo sanguíneo cerebral e há o desmaio, ou seja, a síncope. A taquicardia, que é justamente o contrário, a aceleração do batimento do coração, também ele bate muito rápido e a quantidade de sangue que ele bombeia é menor do que o cérebro está querendo, e ele então desliga e a gente tem o desmaio. E tem também as causas mecânicas, né? Problemas na válvula aórtica, uma grande parte disso vem da estenose de válvula aórtica, que é uma dificuldade da válvula aórtica abrir, e o coração não consegue bombear o sangue para dentro da aorta de forma adequada. Isso faz com que haja também a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, e a gente pode ter o desmaio em algum momento. Então, síncope cardíaca, e geralmente são muito graves, né? Elas exigem uma atenção muito rápida, porque podem trazer podem trazer problemas sérios como a morte súbita, tá certo? Então, de forma geral, síncope é o desmaio e cardíaca é causada por problemas do próprio coração. Muito bom. Eu gostaria novamente de agradecer o Dr. Everaldo e o Dr. Alberto pela presença, foi muito bom, foi um prazer discutir sobre esse tema tão importante. Acho que fica a mensagem de que qualquer dor no peito, qualquer sintoma diferente, como o Alberto bem falou, que a pessoa não vem sentindo nos últimos dias e que surge, é um sinal de alerta em que ela deve procurar ajuda, deve procurar o pronto-socorro, deve procurar seu cardiologista, sempre em caso de qualquer dúvida. Muito obrigado. Gostaria de lembrar o pessoal de casa que o programa reprisa na manhã seguinte e no domingo à tarde. A gente fica por aqui, TV Cine Ares, o canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.